Agora vamos para Brasília. A defesa do ex-presidente Fernando Collor enviou ao Supremo Tribunal Federal um novo relatório médico pedindo a mudança para a prisão domiciliar. A situação do ex-parlamentar será decidida amanhã no plenário virtual da Corte. A Marília Ribeiro está com a gente ao vivo e traz todos os detalhes. Muito bom dia, seja bem-vinda no Jornal da Manhã. Oi, Elisângela, bom dia para você, para o Nonato, para todo mundo que está acompanhando a gente nesse domingo. Pois é, a defesa do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor apresentou um novo pedido de prisão domiciliar neste sábado. Nesse pedido, eles alegam que Fernando Collor ele sofre da doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno bipolar. Vale a gente trazer que na sexta-feira eles também vieram com esse mesmo pedido, apresentando atestado médico, só que ele acabou o Fernando Collor, o ex-presidente, acabou contradizendo os seus advogados durante a audiência de custódia que aconteceu na sexta-feira por volta das 11h30 da manhã. Quando foi questionado se sofria de alguma doença ou se tomava algum medicamento de forma contínua, Fernando Collor acabou negando, afirmando que não tem doença e que não toma nenhum tipo de medicação. Essa audiência aconteceu após ele ter sido preso na sexta-feira por volta das 4 horas da manhã no aeroporto de Maceió. E por que Fernando Collor foi preso? Ele foi preso porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou negando todos os recursos que eram possíveis, que foram apresentados pela defesa do ex-presidente e desta forma determinou a sua prisão imediata. Ele foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro que foram relacionados aos contratos da BR Distribuidora. A denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República afirma que durante os anos de 2010 e 2014, período em que ele era senador da República, Fernando Collor recebeu aí 20 milhões de reais durante todo esse período. Vale a gente também trazer aqui, Elisângela, a respeito desse plenário, o que vai acontecer a partir dessa segunda-feira. Quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão, ele levou a sua decisão para ser analisada pelos outros ministros em plenário virtual. Todos os ministros, eles depositam ali o seu voto, só que na sexta-feira o ministro Gilmar Mendes pediu destaque. Esse destaque, então, levaria o caso para plenário físico, para poder ser analisado em plenário físico pelos ministros. Mas ontem, Gilmar Mendes acabou cancelando esse seu destaque. Desta forma, o caso volta para o plenário virtual na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fato é que, neste momento, nós temos a maioria para poder manter a prisão de Fernando Collor. Somente o ministro Cristiano Zanin não vai votar porque ele se colocou suspeito, porque essa investigação que acabou condenando Fernando Collor tem a ver com a Operação Lava Jato, operação essa que Cristiano Zanin era advogado do presidente Lula na época. Então, na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, o plenário virtual do STF volta a analisar a prisão do ex-presidente Fernando Collor. E aí vai definir se mantém ou não essa prisão. Nesse momento, ele está preso lá em Maceió. Foi feito esse pedido, o ministro Alexandre de Moraes acabou acatando essa decisão. Então, somente a partir de amanhã que a gente vai saber se de fato Fernando Collor vai continuar preso ou não. Eu volto com você, Elisângela. Obrigada pelas informações, Marília Ribeiro, direto de Brasília. Aqui com a gente, Henrique Kriegner e Mônica Rosenberg. Henrique, a expectativa é muito grande para amanhã, mas eu quero te fazer também uma outra pergunta. Será que a prisão de Collor eleva aí também uma atenção na direita e, de repente, gere até um temor, digamos assim, na ordem de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Liz, eu vejo as duas investigações e processos de uma maneira bastante oposta, né? Distinta, na verdade. Primeiro que o Collor não é uma representação aceita aí pelo bloco que hoje se considera como direita, não é uma representação de uma liderança. Ele na verdade, alguém que tentou se colar mais ao governo Bolsonaro e tentou se colar mais à figura da nova direita que tem surgido nos últimos anos, para ter aí um respiro e talvez um fôlego político e, quem sabe,
sabe, encontrar alguma um lapso aí de uma narrativa para poder fortalecer o seu nome mais uma vez. O Collor sempre foi assim, e não me espantaria se daqui a algum tempo ele não estivesse aí gritando Lula ou gritando alguma coisa em favor da esquerda para tentar ter um pouco aí da sua pena um pouco mais reduzida, né, ou mesmo amenizada. É interessante a gente ver que a Lava Jato agora ela começa a fazer sentido. Ela que estava sendo classificada como um grande devaneio, uma grande conspiração da direita, um amontoado de mentiras e evidências feitas para então incriminar o presidente Lula e os outros nomes aí relacionados ao PT, agora ela vem fazendo sentido. Tanto sentido que volta a levar um figurão político para a cadeia. Então, isso é a incongruência que a gente encontra no Brasil. A bipolaridade está aí, na verdade, nessa maneira como o judiciário lida com a questão da Lava Jato. Ou seja, nós vimos empresários, réus confessos, que foram liberados. Políticos também que tiveram ali a mesma comprovação que serviu para Collor, não serviu para determinados outros políticos que são notoriamente aí amigos do rei. Esse é o Brasil que a gente vive. E o triste é lembrar que Lula e Collor estiveram um contra o outro numa eleição, né? Estavam lá ambos debatendo, falando em combater e acabar com a corrupção, e ambos condenados, cumprindo pena, não conjuntamente, né? Porque hoje Lula o processo dele evoluiu, foi para outro rumo, mas ambos acabaram cumprindo pena por corrupção, e isso é um símbolo do que é a política no Brasil. Esquerda, direita, centro, a corrupção permeia de forma transversal toda a nossa política, e só nós, eleitores, vamos poder resolver. Não é com cadeia que nós vamos resolver a corrupção da política brasileira. É com consciência de eleitores. Não reelegendo. Collor foi impeachado, quer dizer, houve o processo de impeachment e ele voltou a ser eleito. Eu não quero fortalecer aqui o discurso da esquerda atual dizendo que é reparação histórica. Vamos lembrar, este homem que nós estamos colocando na cadeia mudou o Brasil. Ele acabou com o título ao portador, gente. Quem é mais jovem não se lembra. No Brasil você emitia título, cheque ao portador. Chega lá com o cheque, tira o dinheiro e ninguém sabe, não havia nenhuma transparência, nenhuma rastreabilidade. E foi o Collor que acabou com isso, que foi, inclusive, o que permitiu que a Lava Jato depois achasse as provas para hoje colocá-lo na cadeia. É um ato importantíssimo. Se ele tem Parkinson, que ele cumpra a prisão domiciliar, ninguém precisa estar no chilindró, mas que haja o símbolo de que hoje, no Brasil, quem faz coisa errada começa sim a ser preso.